Nosso Deus, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmos de número 84. Salmos de número 84. Salmo muito conhecido da igreja. Esse salmo, ele retrata basicamente o que nós estamos fazendo, ou pelo menos o que nós fizemos no domingo passado. Um retorno ao templo, ao local onde a igreja se faz presente para reunidos celebrar o nome do Eterno Deus. Falei um pouco sobre o Salmo na terça-feira, pelo menos a introdução, que diz assim: ao mestre de canto segundo a melodia, os lagares, Salmo dos filhos de Coré. Aí então o salmo inicia: como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor Yahvé dos exércitos. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor Yahvé. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Os teus altares, Senhor Yahvé dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Ah, Senhor Yahvé, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Yahvé Deus é sol e escudo. O Senhor Yahvé Deus dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor Yahvé dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Que Deus muito nos abençoe nessa noite e que a sua palavra venha surtir o efeito que há no coração, no ser do nosso Deus, que de fato venha suprir, venha nos servir ou venha trazer em nós edificação, exortação ou consolação em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós passamos por muitas situações na vida e constantemente nós nos deparamos com alguns jargões, com alguns conselhos, com algumas falas de algumas pessoas, principalmente quando nós estamos acamados ou quando que não estamos enfrentando um momento de luto, um momento de dor, perda de um ente querido, quando perdemos então um ente querido. Então as pessoas se aproximam de nós e falam aquilo que é óbvio, o óbvio sempre aparece, mais ou menos assim. E todas as horas acontece isso, ou alguns momentos da nossa caminhada acontece esse tipo de coisa. As pessoas chegam assim na estrada da vida, não é fácil, né? Não é fácil viver, não é fácil estarmos nessa estrada da vida. Essa foi a vontade de Deus, minha filha, ou meu filho. Se aquiete, fique calmo, tenha paz. Deus sabe o que faz, meu filho. Tem que ser forte. Levante a cabeça, desanime não, você vai vencer, você vai sair dessa situação. E são tantas as muitas falas, os muitos conselhos, jargões, coisa do tipo, que chega até nós. E muitas vezes, para nos levar, para nos colocar numa situação de, mais ou menos, de defensiva ou na berlinda, como o próprio Jó, quando nós não temos nada para falar, os amigos de Jó chegaram e ficaram em silêncio durante algum período de dias, 7 dias, eles ficam e não falam nada. Se nós não temos nada para falar, basicamente não falemos, só dá um tapa, dá um abraço no companheiro, na companheira, e diga: eu estou aqui, conte comigo. Mas essas histórias, jargões, que são muitos, eu peguei aqui ali de forma aleatória para nós, mas aqui há algo útil para nós pensarmos um pouco,
que a vida, de alguma forma, ela nos ensina e assemelha basicamente com essa história que até vira música, né? Por essa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançar o primeiro lugar. Há uma banda, uma dupla que canta essa música, né? E já virou do cancioneiro sertanejo, de raiz, que as pessoas assim falam. Mas por essa longa estrada da vida, há momentos que nós vamos nos deparar, situações que as pessoas chegaram a dizer, é a vontade de Deus. Nessa longa estrada que nós estamos percorrendo, pessoas chegarão a dizer a nós, Deus sabe o que faz. Nessa longa estrada da vida, as pessoas certamente vão dizer para nós, levante a cabeça, foi a vontade de Deus. E assemelha-se basicamente a nossa empreitada, ou a nossa caminhada nesse mundo com uma longa estrada. A estrada e a imagem que de fato testifica para nós, que nos mostra que a estrada é útil para nós entendermos o ideal do caminho. A estrada é útil para nós entendermos o ideal do caminho. Não sei se os irmãos vão entender um pouquinho, mas tentarei explicar. É útil porque aponta a direção. A estrada é útil porque aponta uma via. A estrada é útil porque, de alguma forma, ela nos mostra que nós não podemos parar. E eu vou ressaltar para os irmãos aqui nessa noite que há um caminho na estrada, mas não há uma estrada no caminho. Há um caminho na estrada, mas não há uma estrada no caminho. Na nossa estrada da vida sempre se apresentará um caminho. E esse caminho é algo que nós precisamos entender, e assim nós vamos percorrer a nossa estrada. Por quê? Porque a estrada é física. Nós estamos vivendo a estrada, nós estamos sentindo a estrada, nós estamos experimentando a estrada da vida. Mas essa estrada da vida que nós também podemos trabalhar como a nossa peregrinação, nossa jornada de peregrinação neste mundo. Então, a estrada é física, é a nossa jornada de peregrinação nesse mundo. O caminho não, o caminho é espiritual. Jesus, de fato, vai mostrar para nós isso lá em João, capítulo 14, verso de número 6. A imagem da estrada, de fato, me remete para o fato de que eu estou andando na direção de algum lugar. Eu estou indo em direção a algum lugar. Isso de fato me é útil porque na vida não existe a opção de estar sentado. Vou ficar sentado e vou assistir a vida acontecer. Ou você participa ou você participa. Não tem como você ficar sentado esperando as coisas acontecer ou acontecerem. Não existe essa chance de não ser e de não ir. Eu não quero ir. Eu não quero ir. Mas você é obrigado a ir. Nós somos obrigados a irmos. Todos estamos indo. Todos estamos indo para um lugar. Ou basicamente para dois predestinos. Os irmãos sabem muito bem. Dois predestinos, céu ou inferno. Nós estamos indo na estrada da vida. Nós estamos percorrendo. E nessa estrada da vida, pessoas chegarão para nós, quando nós estivermos de cabeça baixa, todo surubumbático, está enclausurado, pensativo, ou algum momento até depressivo. Alguém vai chegar, levante a cabeça. Deus sabe o que faz. E nessa estrada da vida que a vida acontece. Porque a vida acontece ao vivo e a cores, como diz o reverendo Jeremias. Não existe possibilidade de nós ficarmos parados, porque nós estamos indo para algum lugar. Dois predestinos, basicamente. Assim, voltando para o Salmo 84, assim o salmista nos ensina com esse salmo toda a sua trajetória, nos mostra toda a sua circunstância, toda a sua situação que está inserido, que ele está vivendo. O salmista descreve, estamos como peregrinos neste mundo. O Salmo 84, basicamente, é isso, um salmo que faz parte dos salmos de peregrinação dos israelitas, na estrada em busca do caminho da adoração, do caminho de prestar culto ao Senhor Yahvé. E esse salmo nos inspira e nos ensina como fazer a nossa caminhada.
Cada um de vocês, dentro das suas particularidades, estão vivendo, estão experimentando, estão chorando. Há momentos que vamos chorar, momentos que nós vamos rir, mas nós estamos nessa estrada em busca do caminho da santificação, em busca de estarmos cada vez mais nos aperfeiçoando. E esses salmos, Salmo 84, que faz parte de um agregado de outros tantos salmos, nos inspira e nos ensina como fazer a nossa caminhada, como fazer a nossa trajetória, como nós precisamos desenvolver o nosso caminho. Então esse salmo, o salmo de peregrino ou de peregrinação, esse salmo, ele veio a inspirar muitas e muitas gerações ao longo da história, ao longo da caminhada da vida de muitas pessoas, na terra de Israel, no Oriente e também no Ocidente, como nós estamos nos nossos dias em 2020. Então, esse salmo, ele inspirou muitas e muitas gerações ao longo da história, que se reuniam, principalmente em Israel, quando eles se direcionavam em direção, quando eles rumavam, quando eles buscavam o templo para adorar a Deus, que era o símbolo maior da presença de Deus. Então, esse salmo é o salmo dos caminhantes. Esse é o salmo é o salmo da jornada. Este salmo é o salmo da estrada. Porque as pessoas, quando saíam das suas casas, fechavam as portas, faziam uma ruma de gente, um ajuntamento de pessoas, e eles saíam de uma região para outra região até alcançar o seu objetivo. Então é o salmo da estrada. À medida que eles iam se aproximando do templo, as alegrias do coração se manifestavam e o salmo era falado com uma jornada, como uma sensação de dever cumprido, quão amáveis são. E ele vai caminhando, ele vai declamando todos esses salmos. Mas o que é mais interessante, falei isso na terça-feira para os irmãos que aqui estavam, o que é mais interessante que esse Salmo 84, ele tem como título, ao mestre de canto segundo a melodia, os lagares, Salmo dos filhos de Coré. O que muito nos chama a atenção e passa despercebido por nós, porque nós fazemos questão de sempre ler saudades do templo. Isso não é inspirado. Isso não faz parte do original, mas ao mestre de canto, nós falamos muitas vezes, saudade do tempo, esquecemos as letrinhas miúdas. As letrinhas miúdas fazem parte de toda a inspiração, ela faz parte do Salmo 84 e tem que ser lido. Então esse salmo me mostra quem é o autor. O autor é um dos filhos de Coré. Mas quem é Coré? Os irmãos podem depois pesquisar no livro de Números, capítulo 16, versos de 1 a 7, vai discorrer toda a história de Coré. Mas Coré foi um homem que usou de estratégia. Coré foi um homem que lançou suspeita. Coré foi um homem que questionou a autoridade de Moisés. E a história de Coré é muito triste porque ele coloca uma situação para que Deus mostre quem está errado e quem está certo. E é claro que Deus trouxe à tona e mostrou que Coré e outros companheiros dele, 200 e poucos homens, estavam errados. E a terra abriu e engoliu eles. Então Coré foi conhecido como um agente de rebelião, um agente de rebeldia, um homem que se rebelou contra a autoridade máxima em Israel, Moisés, representante federal de Deus naquele momento ali da saída do povo do Êxodo ou no Êxodo. Porém, em meio a toda essa situação, Deus preserva os filhos de Coré, ou pelo menos descendentes de Coré, e os põe para louvar no templo, porque ele fazia parte da tribo dos levitas. E agora ele é colocado, ou pelo menos a pessoa Coré se pretida como rebelde às autoridades. Mas nesse momento, então, Deus é tão misericordioso, os irmãos vão entender, que nesse Salmos 84, tendo um descendente rebelde, Deus acolhe. E Deus diz assim, não, esse é quem vai registrar o Salmo 84, um dos filhos de Coré. Então o Salmo foi escrito por um desses filhos do rebelde. Então o contexto deste Salmo descreve um homem que se encontra impossibilitado. Ele é filho de Coré, mas esse homem ele está impossibilitado de congregar. Como nós passamos o mês de março, o mês de abril, impossibilitado de congregar. Fazíamos culto em casa, fazíamos live em casa,
Fazemos e transmitíamos, e assim nós fazemos os cultos domésticos, e tentamos de alguma forma trabalhar. Mas quão bom é estarmos reunidos, quão agradável é podermos congregar. Eu sei que muitos vão falar assim: caramba, tá tão bom ficar em casa no domingo à noite, tão bom ficar na escola dominical, às terças-feiras não tem obrigação, nas quintas-feiras também. Mas eu penso que é a minoria, porque a grande maioria tem muito, mas muito desejo de estar reunidos, que seja debaixo de um pé de manga, que seja debaixo da ponte, mas juntos em igreja, formando um só corpo, uma só fé, um só batismo, tendo um único Espírito que regerá esse grande coral terreno. De fato, o texto mostra que Coré, o filho de Coré, ele está agora afastado, ele é peregrino, ele está distanciado, ele encontra-se impossibilitado de ir ao templo por causa da perseguição, por causa da opressão, por causa daquilo que fora provocado em Israel. Com isso, ele não podia ser um assíduo frequentador da casa do Senhor. Ele não podia congregar, ele não podia ir adorar como levita que era o seu Deus. E isso era algo preocupante para um judeu, porque mesmo eles sabendo que eles tinham essa visão e Cristo veio para quebrar essa teologia, se eu posso usar esse termo, essa doutrina, de que Deus só se apresentava no templo. Então o templo é derrubado por Nabucodonosor, enfim. Mas eles tinham essa visão de que Deus só se apresentava no templo. Então eles tinham que ir pelo menos uma vez, e tendo possibilidade 3 vezes ao ano, eles subiam para adorar a Deus nas 3 festas principais. Mas vamos caminhar. Então, essa comunhão está bloqueada, porque ele não pode ir ao templo. Ele está distante, ele está impossibilitado de ir ao templo. E aí eu pergunto para você, e para mim também, como está a nossa comunhão com Deus, nesses quase 2 meses que nós ficamos sem reunir como igreja do Senhor, como povo do Senhor? Como está a sua comunhão com Deus? Ela está 100%? Ou ela está mediana? Ou ela está impossibilitada? Como está a sua comunhão? Então esse Salmo 84, eu quero rapidamente tirar algumas lições para nós. Porque este homem se encontra no exílio. O exílio aconteceu por causa do pecado, e o pecado trouxe todo o distanciamento. O pecado trouxe todo aquele quebrar da comunhão. O pecado trouxe o cativeiro, como nós bem sabemos. Voltando para o Salmo rapidamente. O Salmo 84 nós dividiremos em 3 partes, pelo menos em 3 estrofes. O Salmo 84, do verso 1 ao verso 4, os irmãos perceberão, ou pelo menos descreve esses versos, um homem que está muito longe, um homem que está distante. Mas se os irmãos olharem e perceberão, do verso 5 ao verso 7, descreve um homem que está a caminho, que está na estrada, que está peregrinando, ele está se movendo, ele não está parado. Os versos de 8 a 12 descrevem um homem que está às portas da casa, do templo, do lugar da apresentação desse maravilhoso Deus. O que nós aprendemos com a vida deste salmista, o que nós aprendemos com as letras, com a fala do salmista no Salmo 84, eu quero que os irmãos ouçam bem, aprenda, para que todas as vezes que você pegar o Salmo 84, você entender que esse é o salmo do peregrino, na estrada em busca do caminho de uma espiritualidade mais sadia. Então o verso 1 diz a palavra do Senhor, ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor Yahvé dos exércitos. O verso 1 ele inicia dizendo que é agradável, como é fantástico, formidável o lugar da habitação do Senhor. Por que o salmista afirma que é agradável? Por que o salmista vai trabalhar essa ideia? Porque ele experimentou a segurança, ele experimentou a paz, ele experimentou a tranquilidade quando lá estava fazendo todo o rito judaico, na apresentação, no cortar do animal, degolar e trazer todos os preparativos. Ele sentia o prazer, ele sentia a segurança, ele sentia como aquilo lhe trazia uma tranquilidade muito grande. Mas agora ele está no exílio, um lugar difícil, de insegurança constante, não sabe se no dia de amanhã estará vivo. E aí eu pergunto para você, filho de Coré, por que esse lugar é tão amável?
Por que que ele é tão amável? E então, ele responde para nós: porque Deus está no templo. Porque Deus se fazia ouvir, Deus se fazia presente, Ele estava, o Senhor Yahvé, Ele estava no templo, a presença do Deus Todo-Poderoso estava lá. Então, aquilo trazia um sinônimo, como diz, dito de segurança. Se nós prestarmos atenção, os verbos constantes que são usados, agradável, suspirar, desfalecer, exultar, descreve um homem que tem muito prazer. O pecado nos leva para distante, para longe da presença desse Deus. E ele então diz: como é agradável a tua morada, Senhor. Eu pude experimentar as duas coisas. O pecado do povo trouxe consequências gravíssimas, mas eu também pude experimentar como é bom estar em tua presença, como é bom saber que a minha paz em ti, ou minha paz foi refeita, estou em reconciliação constante com o Senhor, meu Deus. Então o salmista está longe, ele está expulso da morada, da moradia, vou botar aqui aspas, da moradia do Senhor aqui na terra por causa do pecado do povo. Esse salmo então descreve o tempo do exílio, eis a razão do suspirar e do desfalecer. Ele diz: como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Verso 2: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. O versículo de número 2, nós temos um homem que agora está constantemente indo e voltando. Mas ele diz que a alma suspira e desfalece. Não existe saudade, verso 2, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O que o salmista está dizendo é que Deus é objeto do seu amor, a casa do Senhor é objeto do seu amor. Nós todos já enamoramos de alguém, ou pelo menos casamos com os nossos enamorados, mas muitos já tiveram as suas paixonites de adolescentes. Naquele momento dizia assim: ela é tão linda. Não, mas ele, escreve. Quando eu estudava lá na minha cidade, 7ª série, tinha uma menina muito bonita. Ela estava enamorada de um rapaz. E tinha uma professora muito brava, professora de matemática, eu lembro disso. Mas então, ela estava explicando lá no quadro, e a menina estava escrevendo. Ela explicava e a menina escrevia. Cá de trás eu estava observando que eu tinha medo daquela professora, mas a bicha era carrasca. E ela escrevia, e ela, lá no quadro, ela escrevia, está copiando alguma coisa. E a professora veio e deu um bote e pegou. Quando pegou o caderno da menina, ela estava escrevendo o nome do seu namorado. Suspirava. Não existe saudade quando não há envolvimento pessoal. O salmista no verso 2 ele está dizendo: eu suspiro e desfaleço pelos átrios do Senhor, porque eu me envolvo pessoalmente com o meu Deus. Ele é pessoal. Não há como você ter qualquer tipo de saudade para uma pessoa que você não envolve. E é isso que o salmista está nos ensinando. Ninguém quer se encontrar com aquele a quem não ama. Ninguém quer estar na presença daquele a quem não tem nenhum significado, não traz nenhum sentido para ele ou para ela. Quando amamos, não queremos ficar nem um pouquinho só distante do outro, da pessoa amada. Já falei para os irmãos, eu andava mais de 1000 quilômetros para passar 3 dias aqui na Bahia, e voltava com o coraçãozinho ruim, porque estava noivo, namorado da minha esposa Cléria, e naquele momento me levava a suspirar e desfalecer pela Cléria. Como eu vinha feliz, eu vinha com um caminhão lotado de amor, mas voltava com 2, 4, 10 carretas cheias de saudade. Chorei algumas vezes dentro do ônibus, mas que ela não saiba, homem não chora. Mas sabemos, irmãos, a minha alma suspira e desfalece. Só pode sentir saudade quando há envolvimento. Se há envolvimento na presença, eu tenho que ler mais a Bíblia porque eu amo, eu tenho que orar mais porque eu amo, eu tenho que congregar mais porque eu amo. Não tem sentido um crente que não ama estar em congregação, em reunião, em ajuntamento de invocar o nome do eterno Deus. O salmista está
definitivamente amando esse Deus com toda a sua força. O verso 2, resumindo tudo, significa que eu amo definitivamente o ser amado da minha alma, com toda a força do meu ser. Ele é Deus vivo. Ele não é morto. Você pode conhecê-lo. Você pode se relacionar com Ele. Temos certeza que não estaremos sozinhos nunca. Podemos, de fato, sentir de forma absoluta a sua presença. Verso 3, vamos caminhar. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor Yahvé, Deus dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Aqui é muito interessante esse verso 3. Nós falamos muito. Diz aí o salmista no verso 3, o pardal encontrou casa. Aqui nesse verso 3, como eu disse, pode apenas trabalhar graça. A graça no verso 3. O salmista no versículo 3, ele está trabalhando simplesmente graça. Favor não merecido. Por quê? Pardal, que é colocado no texto, não tem preço e é desprezível. Nem no hebraico existe a palavra pardal aqui. É um pássaro desprezível. Que Almeida então traduz dizendo o pardal. Por quê? Porque o pardal é um bicho que ninguém quer. Buscou traduzir então, colocar algo que não vale nada. Tem a Roma de pardal lá em casa, estou doido para acabar com uma gangue de pardal que tem por lá. Ninguém compra, ninguém vende, ninguém quer. Tem ração de pardal lá, Zé? Ninguém dá ração de pardal, ninguém vende. Deus, em sua infinita graça, atinge aqueles que não têm valor. É isso que o salmista diz. Os que não têm valor encontrou a sua casa. E nesta casa eles fazem ninho, ele encontra pouso, ele encontra morada, Senhor Deus dos exércitos. Jesus Cristo, de fato, nos concede valor. Ele diz, valei mais do que os pardais. Valei mais do que os pardais. Pessoa sem valor para a sociedade, são amabilíssimas, amadas por Deus. Quantos aqui já criou ou cria pardal? Não criamos e nem gostamos do pardal. O pardal é uma praga, o pombo é uma praga, é tido como praga urbana. O salmista está simplesmente dizendo, ninguém gosta do pardal, ninguém dá nada para o pardal. Ninguém gosta do pardal. Não há lugar para o pardal na casa de Márcio. Não há lugar para o pardal na casa de Doutor Edivado. Lá tentam matar os pardais também. Não há nada porque nenhuma guarida para o pardal, porque o pardal ele é indesejável. Mas na casa de Deus ele encontra refúgio. Assim é o homem, assim é a mulher, assim somos nós. Desprezível por causa do pecado, absolutamente jogado na sarjeta por causa do pecado de Adão. E o salmista no verso 3, como eu disse, ele aplica a graça em pegar um ser desprezível como pardal, traduzido por Almeida, e dizer que na casa do Senhor Yahvé ele tem morada, ele tem guarida, ele tem um local para chamar de lar, de minha casa, meu lar. O salmista está dizendo que o Senhor Yahvé é a sua segurança. Ele está dizendo que o Senhor Yahvé, no Senhor Yahvé, ele pousa e repousa no ninho do Senhor Yahvé, Deus. Ele é Deus, ele é o Deus do repouso para os peregrinos anônimos, para os peregrinos desprezíveis, para aqueles que estão na estrada da vida, mas que estão em busca do caminho. E ele diz, o Senhor Yahvé Deus, ele agrega e congrega com todo amor em sua casa. Esses têm de fato sentido, razão, estando na estrada da vida, mas buscando o caminho para estar mais próximo desse Deus. Esse Deus os faz congregar. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Então o salmista está distante do santuário por causa do pecado do povo,
longe do santuário. E ele então pensa: Senhor, as aves indesejáveis, que não valem nada e ninguém quer, tem lugar na sua casa. E eu estou tão distante, Senhor. Eu não posso estar lá. O coração só encontra significado no caminho, quando ele diz para si mesmo: eu não tenho bem nenhum, senão a ti, Senhor. Tu és o meu pouso. O grande problema que o salmista vai de fato colocar para nós, nos alertar é: não procure pousar em qualquer tipo de ambiente, de circunstância, porque é escorregadio. Busque pousar nos altares ou no ninho do Senhor, e você perceberá como você será bem sucedido. Nele sim eu tenho um tesouro, nele sim eu tenho um refúgio, nele sim é o meu ninho, nele sim eu tenho um agasalho, nele sim eu sei que nada me faltará. Verso 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Ele diz, de fato, bem-aventurados que podem habitar em sua casa. Eu não posso, Senhor. Eu não posso. E só dá valor, meus irmãos, a esse verso de número 4, bem-aventurados que habitam em tua casa. Aqueles que estão dentro de um leito de hospital, aqueles que estão já há 30, 40 dias, uma história que nós vimos, Pedro, Pedrinho passou um período bom dentro do hospital, como ele almejava estar em casa, como nós almejamos quando estamos numa situação de impotência, de inoperância, como nós queremos, a primeira coisa que eu fazer é vou para a igreja. Alguns dizem assim, em sua maioria. Então ele diz que esses animais indesejáveis podiam estar, mas ele não. O melhor, de fato, é poder habitar a casa de Deus. E essa é a conclusão do salmista. A presença do Senhor é melhor e como ela é fantástica. Mas vamos caminhar. Dos versos 5 ao verso de número 7, descreve um homem que se afastou de Deus por causa do pecado. Nós temos, de fato, um homem que está sentindo um anseio pela presença de Deus. Mas o verso 5 a 7 descreve um homem que por causa do pecado, ele se distanciou, ele se afastou. É preciso recomeçar a caminhada. É preciso adentrar novamente na estrada para compreender que você está indo. Não tem como você parar. Você está em movimento. Você está mais distante do céu. Você está mais perto do céu ou do inferno. Nós estamos. Cada passo que nós damos, 41 anos, 42, 43, eu estou mais perto do céu. Ou quem sabe, do inferno. Mas eu tenho fé em Cristo que eu estou indo para o céu, graças a Deus. Amém. Então, verso 5 a 7 descreve um homem que está afastado. Ele deixou de ter uma morada fixa, ter segurança no santuário para se tornar um peregrino, um andarilho, um distanciado da presença de Deus. Verso 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. E o verso 6, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. O salmista é um peregrino, estava passando por esta situação árida, espiritualmente falando, ou fisicamente, a situação, longe do Senhor, longe da presença do Senhor. Eu digo para os irmãos, longe da presença do Senhor, o homem enfrenta um vale chamado Baca. O homem enfrenta um vale chamado, um vale que aqui é colocado vale árido, mas no original hebraico é Baca. Um lugar seco, um lugar de aflição, um lugar de sofrimento, um lugar de choro. E esse texto ele está muito claro na mente do salmista quando ele olha para Juízes capítulo 2. Por favor. Baca é uma das alusões, aponta para essa circunstância, para essa situação que os israelitas enfrentaram ali em Juízes capítulo 2. Juízes capítulo 2, do versos de número 4 a 5, diz assim: pelo que também eu disse, não expulsarei, verso 4, eu peguei o 3. Sucedeu que falando o anjo, letra maiúscula, percebe? Do Senhor Yahvé, essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou a sua voz e chorou. Daí chamaram a esse lugar Boquim,
e sacrificaram ali ao Senhor. O que nós temos é o radical da palavra boquim, de onde nós temos a palavra baca, que origina ou descreve que este homem, ele está simplesmente descrevendo, ou pelo menos trazendo à tona para nós essa derivação de boquim baca, para mostrar que é um lugar de choro. O vale de Baca era o lugar, ou o vale das lágrimas, o lugar onde as pessoas enfrentavam, e como enfrentavam, dificuldade. É o lugar onde os chorões cresciam e crescem. Vale do choro, vale da lágrima. Um lugar tão deserto que só nasce um tipo de salgueiro, uma plantinha também, um arbusto, que goteja algumas gotinhas, que onde o peregrino chega e entra debaixo, para de alguma forma amenizar a sua caminhada debaixo do sol. Daí nós temos o nome Vale da Lágrima, por causa desses salgueiros, desses arbustos, que ele também derramava gotículas. Mas nós entendemos, pela palavra que está lá, boquim, em Juízes, atrelado com esse vale de Baca, fazendo um paralelo como o salmista faz, ele simplesmente está nos ensinando de que nós precisamos, e como precisamos enfrentaremos muitas dificuldades no nosso caminho. O caminho para o templo, para adorar, para estar na presença de Deus, ele está dizendo, passa por Baca, passa pelo vale do choro. O caminho para a presença de Deus, o caminho para a adoração contínua na presença de Deus, passa pelo vale da lágrima. Esse vale que nós temos que constantemente verter, chorar, nos emocionar na presença de Deus. A nossa peregrinação não é fácil, mas nós temos que lutar até chegarmos em Sião, e é isso que o salmista diz, bem-aventurado é o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. O que o salmista de fato nos ensina, muitos de nós estamos ou enfrentaremos circunstâncias no vale de Baca, mas se a nossa força está no Senhor, esse Deus fará com que o vale de Baca se torne um manancial, fará com que esse andar no caminho das lágrimas seja algo extremamente pedagógico para nós, produzirá resultado de comunhão, de aproximação, de quebrantamento na presença de Deus. Se eu digo que sou de Jesus, discípulo do Senhor Jesus Cristo, mas na hora que passo pelo vale árido de Baca, no vale das lágrimas, eu tenho que aprender a transformar este local no manancial. A grande dificuldade é quando você se depara com as lágrimas, com o vale da provação, e as pessoas logo desmoronam. Simplesmente entrega os pontos, e aí você questiona. E aí você chega a questionar, dizendo, mas o que está acontecendo? Que fé é essa? Que o salmista diz, feliz é o homem, feliz é a mulher, que faz desse Deus, que acerta, que apila o seu caminho, porque quando você passar por caminhos tortuosos, caminhos de lágrimas, entenda e precisa compreender que Ele fará com que esses vales áridos se tornem um manancial de bênção constante nas nossas vidas. Por quê? Porque na minha estrada eu conheço o caminho. Porque na minha estrada, passando pelo vale de Baca, eu conheço o caminho. E é onde eu preciso amadurecer a minha fé. É preciso ter uma fé adulta. É preciso ter uma fé constante, não oscilante, mas linear, em saber que na estrada, na minha estrada, eu preciso conhecer o caminho para simplesmente fazer de Baca um manancial. Que caminho é esse? E aí você responde, é Jesus. Se eu não puder enfrentar a dor, a perda, as lágrimas, com o bálsamo da graça de Deus,
Se eu não puder ter dentro do coração a visão, a fé, a certeza, a esperança de que eu posso cavar poços no deserto, porque esse Deus dará a graça para que eu encha nos momentos de dor, nos momentos de perda, nos momentos mais difíceis da minha jornada. Esse Deus que me sustenta, esse Deus que faz toda a diferença na vida desse peregrino que está saindo, adentrando pela estrada, buscando na presença de Deus o verdadeiro pouso para a sua alma cansada. Minha estrada vai ter sempre, mas sempre, na minha estrada, na nossa estrada, terá sempre uma estrada de morte, estrada de amargura, estrada de frustração, estrada de decepção, uma estrada de perda. Nunca será, jamais, caminhos 100% de felicidade. E aí é onde o salmista diz: acorda, aprenda, entenda, que você e eu, nós passamos pelas estradas mais horripilantes, mais difíceis, mas entenda, como diria o profeta, o filósofo contemporâneo, aprenda a tirar leite de pedra. Nessa estrada que nós trilhamos, o Senhor Yahvé nos ensina a fazer um manancial, um bálsamo para as nossas almas cansadas. Embora a estrada pareça árdua, eu não posso desistir, porque eu sei que eu tenho que chegar em Sião. O verso 7, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Subitamente o texto passa a ser plural, percebe? Vão indo de força em força, cada um deles, não é mais o salmista, mas é eles, passa para plural, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. É um ajudando o outro, o salmista está dizendo. Nessa estrada da peregrinação, da vida, em busca do caminho da comunhão, nós enfrentamos tantos percalços. E nesse caminho de peregrinação, infelizmente, o que a gente mais encontra é um passando a perna no outro. É um julgando o outro. É um mentindo para o outro. É um avaliando o outro. Por isso é que não é o caminho. É só uma estrada. Quando eu estou no caminho do encontro com Deus, a coisa muda. A coisa tem que mudar. E o grande problema é que nós encontramos uma ruma de gente apenas na estrada da religiosidade, que ainda não encontrou o caminho. Na estrada da nossa peregrinação, precisamos encontrar o caminho. O que a gente precisa admitir é que a maioria de nós não está no caminho. A gente apenas está na estrada da religiosidade. E vai ressaltar, fria. No caminho da peregrinação, uma ajuda ao próximo, dizendo: ser forte, meu irmão. Você não pode desistir, não pode desanimar. No caminho da peregrinação bíblica, a gente sustenta, a gente não permite que o outro venha desanimar. O casamento ser desfeito, a família ir a nocaute, nós ficamos apenas assistindo, nós vamos para cima, vamos ajudar. Porque no caminho a gente não quer saber quem é o indivíduo caído, a gente só quer saber que ele está caído e precisamos ajudar. O salmista no verso 7, vão indo de força em força, vão indo, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Eu não sou pedra de tropeço na vida de ninguém, eu não posso ser pedra de tropeço. Verso de 8 a 12, para nós concluirmos. O salmista então descreve um homem que está batendo a porta de Deus. O pecado deixou longe de Deus, e ele recomeça novamente o caminho na estrada da sua peregrinação em busca do caminho. Qual é o caminho do recomeço? O verso de 8 a 12. Qual é o caminho do recomeço? O Senhor Yahvé, verso de número 8. Senhor Yahvé, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvido, ó Deus de Jacó. O verso de número 8, o caminho para encontrarmos na estrada da peregrinação, para encontrarmos o caminho. Como encontrar o caminho? Através do clamor, através da humilhação.
Escuta a minha oração, presta ouvido, ó Deus de Jacó. Estou longe de Sião, me ajude a chegar lá. Eu estou no vale de Baca, me ajuda, Senhor. E eu quero levar, eu preciso levar o meu irmão, minha irmã, vamos junto, vamos animando. John Ritter, ele é conhecido na história como o homem que ora, o homem que orava. Quando ele era missionário no Oriente, a história diz, certa vez, outro missionário veio orar com ele, movido por sua fama de um homem de oração. Ficaram em silêncio, entraram num quarto, ficaram em silêncio por quase 2 horas. Até que Ritter dissesse a primeira palavra. Quando a impaciência já tomava conta do seu companheiro, então ele chamou a Deus. Senhor, de 2 horas, não falaram nada. O outro missionário impaciente, falou, ninguém vai orar, como é que é isso? Ninguém vai orar. Depois de 2 horas, ele disse, Senhor, a paz, segundo a fala desse missionário, a paz da presença do Senhor, a presença santa, invadiu aquele quarto como um vento impetuoso, impactante, e transformou a vida daquele missionário visitante para o resto da sua vida. O Senhor, ó Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Nossas orações falam como é o nosso relacionamento com Deus. Elas expressam o que somos e o que queremos com Deus. Queremos fazer Deus apenas um gênio da lâmpada ou queremos nos relacionar com Deus? O caminho, na estrada para encontrarmos o caminho, o que fazer? Clamor, humilhação. Verso 10. Pois um dia nos teus atos vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer na tenda da perversidade. Um dia na tua casa vale mais que 1000. Prefiro, e essa palavra pode ser traduzida também por escolher. Escolhi estar na casa de Deus. Quem não consegue olhar para a vida com contentamento, jamais vai se contentar com as coisas, com coisa alguma desse mundo. Gente extremamente inconformada. Gente que não consegue as coisas. Deus abençoa, mas estão constantemente reclamando. Nunca estão contentes. Filipenses capítulo 3, verso 8, o apóstolo Paulo diz, deveras considero tudo como perda para conquistar a Cristo. Então o salmista escolheu permanecer na casa de Deus do que nas tendas da perversidade. E você, qual é a sua escolha? Nós fazemos escolha. As pessoas não podem fazer escolha quando não conhecem a Cristo, mas nós podemos. Agostinho já dizia isso. O crente pode fazer escolha. E qual é a escolha que nós vamos fazer? Ler a Bíblia ou não ler a Bíblia? Vir à igreja, é claro que nós estamos limitados por um número, sim, mas às terças-feiras a igreja está aberta. Eu escolho vir terça-feira orar. Eu escolho quinta-feira estar aqui para ouvir, que seja num cantinho afastado. Não preciso estar colado nas pessoas, não. Pô, lá para cima, ficar lá em cima isoladinho. Mas eu preciso ouvir a palavra do Senhor. E é isso que nós precisamos. Eu escolho. Eu quero a presença de Deus. Concluindo, o que o templo significa para mim? O que o templo, a presença de Deus significa para você? Um lugar comum, onde você pode vir de todo jeito, com qualquer tipo de roupa. Para o salmista, representava a presença de Deus, a morada do Altíssimo. Se você fosse esse salmista, em qual dessas 3 atitudes, dessas 3 estrofes você estaria? Você se identificaria? A primeira, descreve um homem longe. A segunda estrofe descreve um homem a caminho. E a terceira descreve um homem que está às portas. Em qual dessas 3 você se identificou no Salmo 84? Qualquer que seja a sua situação, Deus sempre estenderá a mão para você. O Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvido, ó Deus de Jacó. Se tem lugar para o pardal na casa de Deus, com certeza tem lugar para você. Deus está prestando atenção seriamente em você, no que você faz,
no que você pensa, porque Deus ama cuidar da sua vida. Ele ama cuidar da sua casa. Ele ama cuidar do seu ser. Porque Ele buscou e encontrou em você um verdadeiro adorador. Uma verdadeira adoradora. E a pergunta é, estamos fazendo juros disso? Estamos, de fato, fazendo merecer esse nosso papel? Adorar a Deus é uma questão de permanecer no compromisso do seu amor. Não somente numa frequência mórbida, mas numa crescente consagração ao ser objeto do nosso amor. O caminho da peregrinação, na busca pela presença de Deus, é o caminho da graça. Jesus é esse caminho da graça, da misericórdia, que olha a vida com graça e com misericórdia. De fato, o Senhor nos ensina que esse Deus quer muito abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua espiritualidade, principalmente. Ajuda-me, ó Senhor, a caminhar no caminho da gratidão. Senhor, me ajude a caminhar no caminho do contentamento, da fé, da misericórdia, da graça. Não me deixe que eu fique impressionado com nenhuma outra circunstância que venha roubar os meus olhos de Ti. Que eu seja um homem extremamente contente, porque na estrada da vida, em busca do caminho da comunhão com Deus, eu preciso aperfeiçoar e entender, como Lucas capítulo 12, verso 7 diz: vocês valem mais do que muitos pardais. Esse Deus é o nosso pouso. Esse Deus é o nosso conforto. Esse Deus é o nosso consolo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, porque nós não sabemos o modo como agir. Agimos de maneira, Deus amado, quando devemos abraçar, nós repelimos. Em alguns momentos nós deveríamos dar uma palavra de graça, nós damos uma palavra ofensiva. Paulo diz: eu não entendo o modo como agir. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu detesto, esse constantemente eu faço. Assim somos nós, Senhor Deus, na estrada da vida, nessa estrada de peregrinos e peregrinas que somos, buscando cada dia mais nos aperfeiçoar, para encontrarmos o caminho, Senhor Deus, da graça, a encontrarmos o caminho da fé, na nossa peregrinação, encontrarmos o caminho da misericórdia, encontrarmos o caminho da comunhão. Cristo Jesus abençoe grandemente, de forma Deus amado, de forma maravilhosa, a vida dessa igreja, cada pessoa que aqui se encontra nessa noite, Pai. Homens e mulheres que também são peregrinos, estão se movendo, estão indo, Senhor, em direção a Ti, estão buscando a Tua presença, Senhor. Não permita que estejamos estagnados, cansados em baca, debaixo desses arbustos que derramam essas gotículas sobre nós, para nos contentarmos com esse refrigério, ó Deus amado, que não trará coisa nenhuma, porque o Senhor nos ensina que em baca nós buscamos os Teus mananciais, que sustentarão as nossas vidas, a nossa espiritualidade, nas horas mais horripilantes da nossa existência nessa estrada. Meu Deus, nos abençoe. Somos peregrinos, somos homens e mulheres que estão em busca, Deus amado, da pátria celestial, da Sião celestial. Abençoe-nos tão somente no dia de amanhã, um dia de lutas, um dia, Deus amado, tanto desafio. E o maior desafio é continuarmos vivos, Senhor Deus, debaixo de tantas más notícias, debaixo de tanta coisa ruim. E o Senhor tem sustentado a Tua igreja, porque nada, ó Deus amado, tem faltado a nenhum de nós. Muito obrigado, Pai, porque na nossa peregrinação, passando por Baca, para chegarmos à Tua presença, aos Teus atos, Senhor, sabemos que é o Senhor que nos sustenta. Muito obrigado. Abençoe-nos em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebeis a bênção, queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as ternas consolações
do Santo Espírito repouse sobre vós, povo peregrino, povo andarilho, povo que constantemente estão se movendo em direção ao céu de Cristo. Agora e sempre os abençoe, meu Rei, meu Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu creio que nós não temos nenhum aviso, e que Deus abençoe grandemente os amados irmãos, para nós estarmos aqui nessa noite. Com certeza Deus se alegrou grandemente. Lembrando aos irmãos que no próximo domingo nós teremos um culto a Deus, não é às mães, culto dia das mães, não tem culto dia das mães, né? Culto a Deus, né? Em gratidão pela vida das mães, culto a Deus. E no final, certamente nós faremos alguma menção, mas o culto é a Deus, né? Sempre a Deus. Tem dia do pai, dia da mãe, sempre focado, um culto extremamente teocêntrico, tá bom? Então, no próximo domingo, às 19h30, nós teremos esse culto em gratidão, culto em ações de graça a Deus pela vida das mães, tá bom? Deus abençoe. Assim nós encerramos o nosso culto nessa noite. Deus irá em paz. Lembrando os irmãos que às terças-feiras estamos tendo os nossos cultos de orações, às quintas também, só não voltamos no sábado. A escola dominical funciona tranquilamente, tá? Então, você que fica mais, de repente, está mais assustado, você pode ficar mais recanteado, não tem dificuldade não tem problema. Mas não deixe não. Se quiser ficar no corredor também, né? Não pode não. O diácono não deixa. Mas fica aqui dentro, tá bom? Pode a cadeira sua aqui, mais afastado, não tem dificuldade. Eu ia dar ideia aqui, mas vou dar ideia, que depois dá trabalho para mim. Estou doido. Então venha, congregue, tá bom? Não deixe de congregar não. Terça-feira, quinta-feira, a igreja está aberta. Nós temos um número aí de 50 pessoas. E aí, nós precisamos ter esse número. Ele dizia assim, o diácono falou, pastor, já estamos chegando no número. Eu falei, mas deixa chegar, não tem ainda muito não. Então, nós chegamos a 70, 100, falar assim, irmão, não vai dar para entrar todo mundo não. O irmão vai ter que ficar lá fora. Isso é muito bom. Não vamos entrar nessa zona de conforto de ficar em casa. Eu fico muito preocupado. É muito preocupado quando a igreja passar por essa pandemia. Como vai ser a igreja de Cristo? Que a igreja está extremamente conformada com esse século. A igreja está extremamente conformada com o congregar. Tem igrejas que não tem mais nem culto de escola dominical. E nós, graças a Deus, tínhamos a escola dominical com a média de 100, 120, 110 alunos, né? E ao final dessa pandemia do inferno aí, do Satanás, ninguém sabe como vai ser e como vai ficar. Muitas igrejas já estão passando dificuldade, muitos pastores, né, que a gente sabe como eles têm penado. Mas louva a Deus pela vida da igreja presbiteriana de Utinga. Deus abençoe, queridos, e de paz.